e hoje eu trago um assunto muito polêmico. Hoje eu vim falar de Maria Madalena, isso mesmo. Hoje eu quero criar empatia em relação a Maria Madalena. Nós vamos começar falando de Jesus. Muitos leigos e até divulgam que Jesus teve um relacionamento com Maria Madalena, mas isso não é verdade. Nós vamos começar lá do princípio de que Jesus Cristo veio na terra em carne como Filho de Deus com um propósito. Ele veio para realizar um plano, que é o plano de salvação. A intenção dele foi o plano de salvação das nossas almas. Foi a oportunidade de nos dar a vida eterna, de nos reconectar com Deus, que é eterno, que é um ser soberano, que é o nosso Criador. Ele veio nos reconciliar com o Senhor e possibilitar que nós possamos retornar ao plano principal que Deus tem para a nossa vida. Jesus veio como Filho de Deus, mas veio em carne para sentir, para entender quem nós somos, o que nós sentimos, quais são as nossas dificuldades, os nossos pensamentos. E também por esse motivo, Jesus é o único intercessor, a única ligação entre nós e o Senhor. Nós podemos ter conversa, oratória, oração com Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus veio à Terra sabendo que ele ia passar pela morte de cruz. Então, com esse fato, Jesus jamais poderia se casar. Ele jamais poderia pensar em constituir uma família, porque aos 33 anos Jesus sairia da terra. Apesar de Jesus ter sido ressuscitado, Jesus foi ressuscitado e logo ele voltou aos céus e foi sentar-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De qualquer maneira, a família de Jesus ficaria aqui na terra, sem o apoio de um pai de família, certo? Hoje em dia, não que seja fácil a situação de uma viúva, mas o governo muitas vezes respalda os salários dos maridos falecidos, né? As mulheres conseguiram a independência de trabalhar, um espaço no mercado, muitas delas têm as suas próprias rendas, nós temos os nossos empregos, né? Antigamente, isso não era uma verdade, isso não acontecia. As viúvas, as mulheres, elas eram donas de casa, elas cuidavam dos filhos, elas eram sim um alicerce, mas diferenciado da época de hoje. Quando elas ficavam viúvas, elas dependiam muito do auxílio da comunidade, de ajudas, de benfeitorias, né? Até dos templos religiosos darem apoio para elas. Então Jesus, se ele formasse uma família, primeiro que ele não ia ter tempo para ficar com a família dele, porque Jesus viajou muito, ele foi de lugares a lugares, explicar quem ele era, explicar essa reconexão, falar de Deus, falar da palavra, né? Jesus veio mostrar o futuro. Olha, muitas coisas estão por vir, preparem-se, né? Amparem-se. Em Efésios 6, revistam-se da armadura de Deus, de toda a veste que o Senhor disponibiliza espiritualmente para que nós possamos vencer as batalhas deste mundo. Maria Madalena conheceu Jesus em uma situação muito constrangedora, onde ela foi pega em adultério. Maria Madalena foi levada onde Jesus estava e então os fariseus, que eram os mestres da lei, hoje em dia são líderes religiosos, pastores, padres, enfim, inúmeras denominações. Antigamente os fariseus faziam esse papel, tá? Eles levaram Maria Madalena diante de Jesus, não só para que Maria Madalena recebesse a devida punição, mas também para testar Jesus, porque se Jesus fosse realmente um homem justo, qual seria a decisão que ele ia tomar
nesse caso, no caso de Maria Madalena, que a lei era clara sobre o apedrejamento. Então eu vou ler para vocês essa passagem, tá? Ela está lá em João, capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. O povo se reunia para ouvir Jesus falar. Que coisa linda, né? E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordenou a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Porque Jesus, ele ia pregar a palavra de Deus, ele não estava preocupado em punir as pessoas porque elas pecaram. Jesus veio com o intuito de exterminar o pecado. Você pecou, arrependa-se, reconheça, não peques mais. Né? Eu vim para te auxiliar, para falar o que Deus pensa, para te reconciliar com o Senhor. E os fariseus não estavam acostumados com essa doutrina, não era assim. Tanto que Jesus mudou algumas coisas do Velho Testamento e a partir de Jesus nós temos um Novo Testamento. Não estamos mais debaixo da lei dos homens, dos fariseus. Nós estamos debaixo da graça, que é o favor imerecido. Nós não merecemos, mas Jesus e Deus nos favorece. Então eles queriam saber, bom, esse Jesus bonzinho, esse Jesus pregador do bem, do amor, da paz, o que ele vai fazer com essa mulher? Ele vai ter que ser conivente com a lei. Porque Moisés foi um homem de Deus, né? E a lei vem de lá, segundo os fariseus expuseram para Jesus. Então, ei, Jesus, você vai contrariar os homens antes denominados homens de Deus? Você vai excluí-los, né? E jamais Jesus veio excluir aqueles a quem Deus já havia elevado num tempo passado, certo? Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, Maria Madalena, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé também e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Esse tempo que Jesus tenha começado a escrever no chão, ele não estava pensando numa resposta. Ele estava se conectando com o Senhor. Nós somos muitas vezes imediatistas em responder, né? Alguém pergunta e a gente responde, porque a gente confia muito no nosso conhecimento carnal, na nossa sabedoria. E, na verdade, a sabedoria requer prudência ao falar. Nós devemos medir as nossas palavras. E Jesus, ele respondia baseado naquilo que Deus o orientava. Então, Jesus ganhou tempo, meditação, conexão com o Senhor. E então, ele respondeu: Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E ninguém teve coragem de apedrejar aquela mulher. Vamos para a empatia agora neste momento. Imagine você, homem ou mulher, não importa. Se imagine em uma situação que você estava errado, em
pé diante de alguém que pode te condenar culpado, o que de fato você é. E isso vai te levar à morte. É o fim da sua vida. E então essa pessoa encontra uma saída perfeita para que os seus inimigos não te condenem por aquilo que você está errado ou errada. A gratidão de Maria Madalena com Jesus foi imensa. Nem ela, penso eu, que nem ela se imaginava fora daquela situação. Ela não conseguia, ela já estava se considerando morta. Era o fim, havia acabado para ela. Mas Jesus não a destruiu, mesmo com motivos suficientes, mesmo com provas suficientes. Ele não a condenou. Ele conseguiu livrar Maria Madalena, salvar Maria Madalena, que eu compreendi em relação à palavra. Maria Madalena nunca mais, que eu saiba, tenha passado por algum lugar e tenha sido condenada novamente à morte por um pecado que já foi, apagou. Ele realmente, esse pecado acabou, nunca mais esse mesmo pecado a condenou à morte. Gerou uma curiosidade em Maria Madalena. Quem é esse Jesus? Quem é esse cara? Eu preciso conhecê-lo, eu preciso saber sobre este homem que salvou a minha vida. Então, Maria Madalena começou a seguir Jesus, ela começou a ouvi-lo, ela começou a querer conhecer o caráter de Jesus, ela começou a querer agir como Jesus. E Maria Madalena se tornou tão assídua nas pregações e nos lugares por onde Jesus passou. Maria Madalena foi ao sepulcro quando Jesus foi crucificado. Ela ficou desesperada, porque o homem que havia salvo da morte havia sido morto injustamente. Então, quando Maria Madalena foi até o sepulcro, ela encontrou Jesus ressuscitado. E ela tinha se tornado uma pessoa de tamanha confiança, porque Jesus reconheceu que Maria Madalena o reconheceu como filho de Deus. E então ela se tornou uma pessoa de tamanha confiança que ele deixou um recado. Falou: Maria Madalena, você e Maria que estão aqui, vão até os meus irmãos e digam a eles que me encontrem na Galileia. Muitas pessoas acreditaram e ainda acreditam em Jesus, outras não. E isso pode parecer que não muda nada, mas isso muda tudo. Você não pode apenas imaginar uma história, tirar uma conclusão, sem conhecer o total de um contexto. A Bíblia Sagrada, ela é um livro de muitas histórias, parábolas, de várias pessoas distintas, de épocas diferentes. Mas ela fala num todo de um único assunto, de um único propósito. E você precisa saber qual é. Você precisa falar com propriedade. Você precisa ter sabedoria nas tuas palavras. Abaixe-se, escreva no chão. Quando alguém te surpreender com alguma pergunta, quando alguém te surpreender com um julgamento, quando alguém quiser inibir as suas forças emocionais, quando alguém exigir de você algo que você não está preparado para reagir, imagine-se escrevendo no chão. Conecte-se com Deus imediatamente. Solicite em pensamento uma resposta ou nenhuma resposta.
Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham conseguido compreender Maria Madalena, Jesus, toda essa história. E sempre que alguém falar pra vocês que Jesus namorou Maria Madalena ou que Jesus teve algum tipo de relacionamento com Maria Madalena, que você tenha muito mais propriedade para responder essa pessoa do que ela para argumentar a respeito disso, ok? Eu te vejo nos próximos vídeos. Se você gostou, se você aprendeu, compartilha, ensina outras pessoas, curte, e eu conto com você para você também deixar os seus comentários, para você deixar a sua opinião, para você deixar suas perguntas, suas questões, sempre, por favor, com muito respeito, porque é assim que eu trato vocês, ok? Fiquem com Deus, Deus abençoe.